Elas são 3 advogadas especializadas em franchising. São concorrentes, mas são amigas. E elas não querem nem saber dos protocolos. O que importa é um franchising brasileiro mais próspero. Queria apresentar a vocês Flávia Amaral, Andréa Euríquio e Melita Novoa Prado. Meninas, prazer enorme estarmos reunidos novamente. É uma delícia quando a gente abre as discussões desse grupo. E hoje trazendo um tema que é tendência. Uma tendência que quem estiver preparado vai passar por ela tranquilamente. Quem não estiver preparado terá problemas sérios. Pessoal, nós estivemos na IFA, né? Teve gente que já foi para a NRF. E uma das coisas que a gente notou lá é que a mão de obra acabou. A gente nota que a gente espera horas para ser atendido nos restaurantes. A gente vê cadeiras vazias e a gente espera na fila e fala, mas eu não posso sentar ali? Olha, poderia, é que eu não tenho garçom disponível para te atender. E uma das discussões é, será que isso já chegou no Brasil? Será que vai chegar no Brasil? Então, a gente que esteve na IFA acompanhou a última palestra, que é a palestra magna, e nesta palestra explicou-se sobre a mudança do trabalho na pandemia. E a explicação do americano que falou sobre esse assunto foi que a pandemia mudou o jeito como as pessoas se comportam, o jeito como as pessoas pensam. Então, depois de terem experimentado a oportunidade de trabalhar em casa, ficar mais perto da família, de perder menos tempo no trânsito e de perceber que a vida é frágil, vendo pessoas morrendo ao seu redor, resolveram ser felizes antes. Não tem mais aquela pegada que a gente tem de construir uma carreira, de respeitar, de sofrer um pouco no começo, para construir um futuro mais próspero. Essa geração quer ser feliz agora. E aí? O que vai acontecer no Brasil quando esse movimento chegar? E fazendo pesquisas, a gente descobriu que aconteceu a mesma coisa no Brasil. Tem uma pesquisa da revista Você S.A. e ela explicou que enquanto muita gente pedia demissão, enquanto muita gente era demitida na época da pandemia, as demissões voluntárias começaram a acontecer e começaram a aumentar. Gente que não queria mais trabalhar no sistema antigo, 100% fixo no trabalho. É uma tendência, é algo que vai se regularizar com o tempo, a gente ainda não sabe. O fato é o seguinte, e aqui eu queria abrir essa discussão com as nossas queridas advogadas. Aumentando essa dificuldade, as redes de franquias terão que se preocupar com isso? Será que o franqueador vai ter que, ao invés de ter um fundo de propaganda para ajudar no marketing, será que ele vai ter que se preocupar também em ajudar as suas unidades a contratarem se a mão de obra sumir? Quais os riscos disso? E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, dou a palavra para quem quiser começar e bora, meninas, o que vocês sentem no mercado brasileiro, o que pode acontecer dentro da nossa legislação? Você tem toda a razão, Ale. Bom dia a todo mundo. Prazer enorme ter vocês aqui nesse debate. Por favor, quem tiver qualquer questão que queira trazer, qualquer realidade, a gente está aqui para isso. E você tem toda a razão, Ale. É uma realidade. A gente vê isso no nosso dia a dia, a gente percebe como a qualidade do serviço que hoje existe, ela não tem mais aquele cuidado, aquela mão de obra especializada, que foi treinada até pelos empreendedores, porque realmente o modo de vida mudou, várias pessoas foram dispensadas, e na corrida de buscar novos funcionários, novos colaboradores, a gente está pegando mão de obra realmente não capacitada, não treinada, e o serviço diminuiu bastante, a qualidade dos serviços mudou bastante. Mas, por outro lado, também, essas pessoas estão sendo empreendedoras na veia, né? Aquelas pessoas que foram demitidas, elas tiraram realmente o melhor de si para começar de novo. Então, eu vejo para o franchising dois grandes cenários.
de realmente voltar a capacitar, voltar a captar colaboradores, voltar a treinar gente, disponibilizar essa mão de obra para a sua rede, e, por outro lado, uma oportunidade incrível de expansão com novos empreendedores que realmente sozinhos terão mais dificuldade de colocar, né, de se colocar no mercado e talvez através das franquias possam, né, empreender de verdade. A Mel tem uma experiência bem bacana na Itália também, né, Mel? Não está ouvindo, né? Tá no mudo, Mel. Desculpa. Agora sim, agora sim. Agora sim, então. Bom, gente, bom dia. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Eu acho que essa é uma discussão que é uma tendência mundial, né? A gente não está falando de Brasil e dos Estados Unidos. Lá na Itália, agora eu morando lá, a gente tem, assim, vários restaurantes fechados porque não tem mão de obra. E lá, a cultura do dono do negócio, ele trabalha. Não é que nem aqui no Brasil que as pessoas têm um negócio próprio e não aparecem, né? Quando os franqueados abrem umas franquias e vão uma vez por semana. Lá não. Lá o dono tem um restaurante, ele é proprietário do restaurante, ele tem há 30 anos o restaurante, e 30 anos ele serve a mesa, ele pega o pedido, ele leva o vinho, ele leva o pão na tua mesa. Porque lá, para eles, isso não é um ato de desmerecimento. Ao contrário, ele tem orgulho de ter o restaurante dele, ele tem orgulho de te servir. Isso é muito bacana. O italiano, ele é muito apegado, né? A tradição, a nome. Todas as marcas na Itália têm assim, desde 1920. Todas. Eles colocam, eles fazem questão de mostrar isso. E muitos restaurantes, os próprios donos, o meu marido tem vários amigos que têm restaurante, falaram, gente, a gente teve que fechar porque não tem mão de obra para contratar. Não tem. Como a própria Ale falou, as pessoas estão mudando de ideia, e mesmo na Europa, né, gente, que lá eles se preocupam muito mais com qualidade de vida do que aqui no Brasil. A gente está começando essa onda aqui, lá não, lá eles já são preocupados com isso. Então, eu acho que é uma dificuldade, eu acho que os franqueadores têm que começar a pensar. E a gente teve um caso no escritório, há muitos anos atrás, mais ou menos 2009, 2010, que eu me lembro que o Robson, lá da Shining Box, teve aquela crise também, né? A crise naquela época, e estava começando a faltar mão de obra. E aí, o Robson teve a excelente ideia de vou contratar uma empresa de telemarketing para fazer atendimento no telefone. Por quê? Porque as franquias não têm mais. Está difícil contratar o cara para atender. Tá? Então, vamos contratar uma empresa para fazer esse tipo de coisa. E a experiência foi muito negativa. Né? A experiência, assim, a gente teve uma diminuição de pedidos, a gente teve uma diminuição de faturamento. Foi assim, gente, foi um caos. Né? Então, existem saídas, mas eu acho que a gente tem que pensar, porque às vezes, não, então é o seguinte, não tem mão de obra, lá, contrata uma empresa de telemarketing. Não é bem assim. Eu acho que cada marca é uma marca, cada negócio é um negócio, cada segmento é um segmento, e a gente tem que analisar Tem, como a própria Andrea falou, existem várias oportunidades. Só que você tem que analisar qual que é a melhor para o seu negócio, né, para o seu tipo de produto, de serviço e para o seu segmento. Mas as ideias estão aí. Eu acho que é o momento que a gente tem que sentar, a gente tem que gastar tempo pensando, a gente tem que estruturar, você tem que planejar, né, porque não é tão simples, e tentar. E assim, eu acho que vai ser muito uma questão de tentativa e erro. Como a gente fez na época, 10, 20 anos atrás, e não deu certo, a gente tem que começar a tentar criar um fundo de trabalho, compartilhar a mão de obra, transformar o teu funcionário em franqueado, transformar o teu funcionário como sócio da franqueadora. Não sei, tem milhões de oportunidades. Olha só quantas coisas nessas últimas 5 frases aí, olha quanta coisa para fazer, para pensar. De possibilidade, né? E vamos lá, se a gente fosse pensar na solução mais simples, então, do que você comentou aí, acho que o mais simples seria a franqueadora ajudando a contratar, você comentou aí sobre o fundo de trabalho, né? Hoje a gente tem um fundo de marketing, poderia ter ali um fundo de contratação. Seria um caminho viável? Existe risco para a franqueadora? O franqueado toparia pagar? Dentro da lei isso é possível? É uma questão super bacana, Lê, porque a gente percebe essa necessidade. Você sabe que o franchising ele tem essa grande mola propulsora de ter ideias, criar e implantar, né? E isso tem surgido no mercado norte-americano, a gente realmente fica sempre de olho em novas ideias. E essa questão do fundo de trabalho, mas ela veio com um viés de muito cuidado, né? De como não fazer com que essa ótima ideia, essa ótima oportunidade
oportunidade da franqueadora criar lá um fundo, né, para que seja dedicado à captação e treinamento de mão de obra pela franqueadora para já disponibilizar como um banco de mão de obra, né, para os seus franqueados, com todos os riscos que isso possa apresentar, né, quando a franqueadora ela faz essa ingerência em cima da gestão do franqueado. Então, a gente precisa realmente tomar todos os cuidados, porque a ideia é muito boa, afinal de contas, as franqueadoras já trabalham nas leads, né, para trazer consumidor para dentro, cliente para dentro do negócio, por que não usar essa mesma estratégia de trazer leads para trazer também mão de obra qualificada, já treinada, já capacitada para dentro da rede? Eu gosto muito da ideia, acho que é alguma coisa para a gente olhar com atenção e com cuidado, né? Eu acho que esse é o nosso papel, não só como advogados, mas como conselheiros das redes que a gente atua, né? Todo cuidado sempre é necessário, não adianta só montar um fundo, né? É importante saber o que está fazendo e cuidar disso. A Adriana Lupinati, obrigado pela participação. Rodrigo Abreu está nos ouvindo aqui, a Paula Bartolomei também, querida Márcia Pires, sempre presente, né, Marcinha? Sintam-se à vontade para fazer perguntas, hein, pessoal? Então, você falou sobre os riscos, né? Os riscos, por que não? Se poderia contratar. Seria um estudo mais ligado à lei de CLT ou a gente não precisa se preocupar com isso? É uma boa saída? Não, no Brasil não tem como você nunca se preocupar com a CLT. Aqui, a nossa maior preocupação é sempre CLT, né? Eu acho que a legislação trabalhista é completamente diferente da legislação americana, né? Não tem como também é diferente da legislação italiana. Mas o que eu acho, esse fundo de trabalho, eu acho que a gente tem que pensar muito, porque qual é a maior discussão que a gente tem quando tem fundo de marketing? É os franqueados acharem que o fundo, que aquela destinação do fundo não está ajudando ele em nada, que ele não está vendendo mais, que a propaganda, que a publicidade não está legal. O fundo de trabalho a gente tem que pensar, porque existem, numa rede de franquia, você tem bons gestores, e você tem gestores mais ou menos, né, franqueados que são gestores de pessoas que não são tão capacitadas, e você tem aqueles que são péssimos gestores, né? Então, aquele que está sempre trocando de equipe e que vai sempre utilizar, né, deste fundo de trabalho formado por outros franqueados, pode causar um pouco de desconforto para aquele franqueado que é um bom gestor. Aquele vai, mas eu não tenho problema de pessoas, eu sou um bom gestor, eu consigo manter aqui, estou pagando, faz um ano que eu estou pagando, eu nunca usei, e tem o outro lá que a gente já destinou não sei quanto de verba para ele. Então, como a Andrea falou, eu acho que a gente tem que pensar como adaptar isso para que seja uma coisa, vamos dizer, homogênea, que nenhum franqueado se sinta desprestigiado, se sinta, vamos dizer, prejudicado por estar cooperando num fundo, ele não está se aproveitando daquilo, entendeu? Aquilo não tá vindo para ele. Mas eu acho que a gente tem que pensar, mesmo, gente, pensando, até eu estava pensando no nosso debate hoje, quais seriam os serviços que, por exemplo, poderiam ser compartilhados numa rede? O que a gente poderia compartilhar? Que a gente realmente tivesse dentro da legislação, que a gente não tivesse... Porque existem súmulas da Justiça do Trabalho até que permite que você compartilhe serviços desde que não seja o mesmo grupo econômico. Franqueador e franqueado não é o mesmo grupo econômico. Então, o que a gente pode pensar? E aí, assim, realmente eu não tenho a resposta, mas eu acho que a gente se debruçar em relação a isso, porque, obviamente, deve ter alguma saída, alguma forma da gente compartilhar e trazer, de uma certa forma, um menor custo para o sistema de franquia. Porque o problema não é o franqueado não ganhar dinheiro, o franqueador ou os dois. O problema é o custo do teu sistema. Quanto custa o teu sistema de franquia? O quanto ele está te trazendo? Isso é super importante. E uma das coisas que a gente ouviu lá, né? Por exemplo, um cozinheiro custava $15 a hora. Hoje você não contrata por menos de $22 a hora. Isso afeta o quê? Afeta o modelo de negócio, afeta a lucratividade, afeta o DRE ali, afeta o retorno, o prazo sobre retorno do investimento. Se o franqueador levar isso a sério e colocar essa informação dentro da planilha.
né? E uma coisa que me chama atenção, a gente sempre ouve, né? Puxa, como é difícil contratar. Você vai falar com um franqueado, difícil é contratar, né? Agora, é difícil, só que é difícil faz 10 anos. Será que vai chegar uma hora que a gente realmente não vai conseguir? Porque hoje, né, a hora que fala não consigo contratar, o franqueador chega lá e fala, não, peraí que eu te ajudo, vai lá, dá um jeito e contrata, né? Ajuda, dá uma força. Quer dizer, ainda tem, mas será que a gente pode esperar? Você até comentou, né, Melita, um movimento de franquias, de micro franquia de garçom? Olha, você não contrata mais CLT, mas eu sou uma micro franquia, como tem de professor de aula particular, é quase a mesma coisa, né? Como tem de limpeza. De limpeza, de faxina. Né? A gente tem isso. Agora, o que eu acho é que quando você vai pensar no sistema de franquia, a gente sempre tem que pensar que é ganho para todo mundo, né? Então, a gente tem que criar alguma coisa que, na verdade, todo o sistema seja beneficiado com aquilo. E aí a gente tem que se debruçar, eu acho que é o que você falou, eu acho que a gente tem que pensar nas alternativas. Eu estava estudando para esse assunto e eu acho que tem algumas diferenças aqui do mercado brasileiro para o mercado americano nesse momento, porque a grande discussão lá é com relação à escassez de mão de obra barata, né? A gente está falando das pessoas que trabalham no varejo de uma forma geral, mas que e existe toda uma explicação por conta não só da pandemia, mas políticas anti-imigrantes que eles acabaram promulgando lá. No Brasil, a pandemia ela gerou um movimento um pouquinho diferente, que é com relação à escassez de mão de obra qualificada, né? Então, assim, a gente talvez não tenha neste momento tanta dificuldade com relação à mão de obra barata, porque afinal de contas a gente tem muita gente desempregada, mas a grande dificuldade que a gente tem é encontrar essa mão de obra qualificada. E existe assim até estudos que verificaram que muita gente estava saindo do Brasil buscando durante a pandemia, buscando essa melhor qualidade de vida, então os cérebros, né, essa mão de obra qualificada, ela foi para fora porque tem melhores condições de trabalho, melhores remunerações, flexibilidade, e aí isso faz com que a gente também, hoje, tente refletir, eu acho que foi isso também a razão da gente querer discutir esse assunto, como é que a gente, então, e eu acho que o sistema de franquia pode ser um bom tubo de ensaio aí para isso, como é que a gente aqui consegue reter mão de obra qualificada ou mesmo formar essa mão de obra qualificada. E aí qual seria o papel do franqueador nesse modelo? É viável? Quais são os riscos que a gente encontra aqui quando o franqueador começa a treinar substancialmente os empregados do franqueado? Existe o risco trabalhista? Porque qual que é o grande receio lá nos Estados Unidos? A discussão é o franqueador treinando os empregados do franqueado. Em alguns casos, foi considerado que havia ali uma vinculação entre franqueador e os empregados do franqueado. Isso acontece aqui? Como é que a gente consegue mitigar esses riscos? Esse movimento, de alguma forma, virar para cá? Porque, assim, a gente precisa resolver o problema da mão de obra qualificada, né, ou da ausência de mão de obra qualificada, versus mapear todos esses riscos que a gente pode ter aqui, principalmente na esfera trabalhista, né? Como é que a gente equilibra isso daí? Porque, assim, o negócio tem que funcionar, as pessoas têm que ter a capacidade de trabalhar cada vez mais. A gente vê demandas sofisticadas, o consumidor, o cliente, ele não está só atrás de um produto, ele está atrás de um propósito, ele está atrás de uma empresa que se responsabilize em várias esferas, na ambiental, na social, que contrate pessoas de forma adequada. Então,
E tudo isso tem que estar refletido ali na ponta também, naquele empregado. E como é que a gente, então, contorna isso com qualificação versus riscos da nossa legislação, né? Eu acho que Mas você tocou num ponto super importante, Flavinha, que é como fazer a retenção, né, dessa turma. E como a Melita colocou, eu acho que, assim, depois da pandemia, todo mundo quer realmente uma nova oportunidade, fazer a mesma coisa de maneira diferente. E eu acho que essa presença do dono dentro do estabelecimento, dentro do negócio, com mais pessoalidade, com mais delicadeza, com mais atenção ao cliente, ela é uma grande chance de você trazer não faz só essa diferença. mão de obra, Liderar pelo exemplo também, né? Às liderar, vezes é isso. você trazer esse pessoal que tem um pouco mais de vínculo empreendedor, ou que não tem emprego, para, de repente, ser o franqueado e não ser apenas o gestor da franquia. Ele tem que estar lá na linha de frente, na linha de trabalho, se empoderar por aquilo que ele comprou. Ele comprou uma franquia, é dele. Deixa ele se empoderar, deixa ele ser o dono do negócio, e aí a retenção fica mais fácil. Né? Eu acho que tem essa questão da retenção, porque é um custo de treinamento. Nossa, É um custo que já começa na captação, né? Você tem que selecionar gente. Selecionar franqueado já é difícil, ainda mais, né, funcionários. As pessoas sabem que existe todo esse custo, por que não selecionar um franqueado que esteja na linha de frente mesmo? Mas, gente, qual é o grande problema que a gente tem no Brasil? E o Alexandre falou isso. O que é? A gente não sabe recrutar. A gente não sabe recrutar. A gente não tem. Uma falha gigante, que é a falta da educação, o investimento em educação. Não, né? Isso tudo bem, mas a gente recruta mal. A gente não sabe recrutar. Eu vejo, a gente vai fazer. Qual é o nível de entrevista que a gente faz, mesmo para selecionar franqueado? Como é que hoje a maioria das marcas seleciona franqueado? O que compõe o processo de seleção? Como é que você contratou? A gente já começa com o problema na base, porque a gente já não contrata. Eu vejo a diferença na Itália. Meu marido vai contratar qualquer coisa. Gente, é um monte de... Ele quer ver, mas assim, ele analisa tudo. Eu fico impressionada. E ele fala, pô, mas você... Qualquer coisa você já aceita, você não sabe isso. Ele começa a fazer milhões de perguntas. Então, você vê a diferença, porque eles são desconfiados, uma outra cultura. Aqui, a gente é muito... Né? A gente, foi com a cara da pessoa, tal, que legal. Não, parece... E pum, já contrata. Então, já começa na base. A gente já não sabe contratar bem, recrutar bem. E reter, como a Andrea falou, é fundamental. Mas, gente, as pessoas não gastam tempo treinando. O brasileiro é imediatista, ele não tem paciência. A gente espera que as pessoas venham prontas, né? Mas não vem. E outra coisa, você precisa gastar tempo para treinar pessoas. A gente que tem escritório, mesmo a gente que tem escritório, eu já treinei, sei lá, quantas pessoas no escritório. Gente, tem que dedicar tempo, tem que dedicar energia. Reter não é fácil. Por quê? Porque você tem que a pessoa crie paixão pelo seu negócio. A pessoa precisa estar apaixonada. E aí a gente, eu concordo, estou até vendo aqui os comentários da Marcinha também, de a gente não realmente esperar que as pessoas venham prontas é uma ingenuidade, é algo, Marcinha, eu concordo com você, que não vai acontecer considerando todo o cenário da educação aqui no Brasil. E aí que eu acho que sim, os franqueadores têm um dever, né, e uma oportunidade também de sim formar e capacitar essa mão de obra qualificada. E embora a gente tenha os riscos aí de eventualmente uma justiça do trabalho entender que possa ser considerado uma ingerência, que seria bem esdrúxula, a gente já viu alguns casos assim. A nova lei de franquia veio para dar uma salvada nisso, assim, para reforçar que não há esse vínculo entre a franqueadora e os empregados dos franqueados por conta desses treinamentos. Esses treinamentos são vitais para o sucesso da franquia. Agora, é importante tomar cuidados na prática, né? Porque, assim, eu estava lendo, eu também em preparação para a nossa conversa de hoje, eu li alguns artigos comentando as razões por que
a justiça americana estava entendendo que poderia haver algum vínculo entre a franqueadora e os empregados do franqueado. E assim, para minha surpresa, muitos deles são justamente o que a Justiça do Trabalho considera aqui, mas que são meio óbvios. Tipo, se o franqueador começar a criar uma ingerência muito grande no negócio do franqueado, isso sim seria considerado um risco de vínculo. Mas o treinamento em si, por si só, não é um fator decisivo para o critério da vinculação. Não é. Eu estava preocupada com isso, e não é. Então, assim, eu acho que tem um caminho aí, né? Agora, a prática, realmente, a gente precisa tomar cuidado. Você sabe que a gente fica muito preocupado com essa questão da ingerência, o quanto a franqueadora opina, orienta, aconselha os franqueados, e o quanto isso vincula a franqueadora. E eu acho que a gente deixa de se preocupar, efetivamente, se esse franqueado tem autonomia, tem empoderamento lá na ponta para fazer o que ele tem que fazer. Então, tem uma diferença que já não é mais tênue, é verdadeira, do quanto a franqueadora está no papel dela de liderança, de orientação, de aconselhamento, em relação à efetivamente gestão do negócio do franqueado. Então, quando a gente coloca, eu acho que a gente tem que voltar nessa proposta ou nessa ideia de vamos criar aí uma micro franquia de garçons ou de qualquer linha, né, de frente que a gente possa ter no mercado, ela é uma ideia que não é nova. Ela não é nova. A gente tem outras redes que já... As cooperativas. Se lembra das cooperativas? O que não dá é para você simular, é para você fraudar uma relação trabalhista, né? E agora, olha, então, a partir de agora, os nossos garçons, ou os nossos, enfim, lavadores de carro vão passar a ser franquia, mas continua recebendo vale transporte, continua recebendo a gorjeta, continua recebendo um monte de coisa, como se nada tivesse mudado. Se você não mudar a tua relação com o teu parceiro, nada muda. Então, a gente tem boas ideias, o mercado oferece boas ideias, mas na hora de implantar, a gente tem que lembrar que a gente está sob um modelo de franquia. E o modelo de franquia exige autonomia do franqueado, exige que o franqueado assuma algum risco. Então, a gente pode usar todos os modelos de conversão de gerente a franquia, de garçom a franqueado, enfim, de todos os modelos de micronegócios para conversão em modelo de franquia, desde que a gente tenha esse cuidado de fazer com que a relação seja real e não uma fraude trabalhista. E aí passa pelo que a Mel falou, que é justamente do processo de seleção, que eu acho que a gente tem aí também uma oportunidade de revisitar isso daí, porque não adianta eu esperar ótimos franqueados se eu não tenho um bom processo de seleção, né? Óbvio. É o início de tudo. A Caroline Olin falou que nos Estados Unidos, ela teve lá em Orlando, é assim mesmo, né? Que lá o pessoal ainda está ganhando auxílio. A Márcia fez vários comentários bacanas aqui sobre o franqueador não colocar foco no recrutamento e seleção do franqueado. A gente parte do princípio, né? A gente contrata o primeiro time e parte do princípio que ele aprendeu e agora se vira. Então, realmente, não existe hoje uma preocupação legítima, né? A gente acha que quando o franqueado fala não consigo contratar, que ele está exagerando. É claro que consegue, né? Agora, o Zé Rubens falou assim, na minha opinião, contratamos mal por falta de opções de pessoas qualificadas. Se juntar a necessidade de crescimento acelerado, ferrou. Então, aproveitando o comentário do Zé Rubens, será que a gente precisa, como franqueadora, se responsabilizar por sair isso para a gente? Vamos ajudar a capacitar, porque vocês falaram uma coisa muito legal, diferença, né, Flavinha, do Brasil para os Estados Unidos. Aqui as pessoas são de um nível muito baixo e no nível mais alto as pessoas querem trabalhar de casa, eu concordo. Só que o franchising, com toda a educação que ele dá para o time, e a gente sabe que no franchising a gente tenta pagar piso salarial para quem trabalha embaixo, a gente acaba formando essa mão de obra, que se desenvolve no franchising e vai para outros lugares. Então, como lidar com essa formação? Porque aí o próximo passo se essas pessoas que a gente já formou estão indo embora, vamos formar novas.
mas se a gente formar novas, a gente não vai continuar alimentando o mercado? Então, será que... Pode falar. Mas quando eu fui, uns 2, 3 anos, eu também participei da IFA, e aí estava falando sobre isso, né? Mas eu treino, pô, o cara vai embora. Aí eu treino, o cara vai embora. Aí o cara falou, meu amigo, bem-vindo, né? A vida é assim, né? Como a gente, no escritório, então eu não vou treinar estagiária, porque um dia a estagiária vai sair, vai virar advogado e vai para o meu concorrente. Ué, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Então, e também depende jeito. muito das condições que você oferece, no fim das contas, né? Porque, assim, eu trabalhei para uma rede de franquias na área de beleza e eles tinham um centro de treinamento fantástico. Boa parte das pessoas que eles treinavam iam para as próprias lojas da rede. Por quê? Porque as pessoas tinham um orgulho de fazer parte daquilo. Eles treinavam também, de alguma forma, para a concorrência? Sim, treinavam, porque não necessariamente eles absorviam todo mundo, mas eu concordo com a Mel, eu acho que, assim, o franchising, ele depende muito de treinamento. Não, gente, o franchise é gente. O franchising é gente. Ele é muito mais gente do que tecnologia. Por mais que a gente esteja inserindo todas as tecnologias aí, o franchising ainda é um sistema de gestão de pessoas. Então, a Márcia tem colocado muito essa questão de pessoas e de treinamento e de educação, e você tem realmente um ponto aí importante, Mel, porque franquia, como qualquer outro negócio, é um negócio de gente, é um negócio de pessoas, e o franqueador, ou talvez os empresários, acham que colocar no custo essa questão do investimento do treinamento da educação é caro e pronto, a gente treina a primeira brigada. Mas eles esquecem que o custo da rescisão é mais caro ainda, né? Porque é um custo duplo, é o custo financeiro e o custo de disponibilizar a mão de obra para a concorrência. Então, investir em capacitação, investir em retenção, seja porque a marca tem um DNA de propósito e todas essas coisas que a gente já falou aqui, porque hoje as pessoas realmente se vinculam a empresas que ofereçam mais do que produto e serviço. Elas oferecem um lifestyle, um propósito de entrega de mais do que produto e serviço. Hoje isso também retém. Não, então, pensar na retenção não como custo, mas como investimento. Olha, o Edmur já fala isso há milhões de anos. Ele fala, todo mundo reclama, mas eu invisto em treinamento, depois o cara vai embora. E se você não treina e ele fica? Nossa, pior ainda. Então, e se você não treinar, o cara fica? E aí? E aí como fica? Então, quer dizer, não tem... Eu trabalhei na multinacional e eles falavam, o americano ele demora para contratar e é rápido em demitir. O brasileiro é o contrário, ele contrata rápido e demora para demitir. Isso, exatamente. A gente tem dificuldade de demitir as pessoas, né? Engraçado, é cultural mesmo. Não, e tem esse custo, né? Você querendo não ter um custo caro de demissão. Custo caro, né? Só que como está na ponta do franqueado, o custo da demissão, a franqueadora não pensa nisso. Então, ela não investe. O custo da demissão está na mão do franqueado. E sabe o que eu acho também? Eu fiz uma apresentação recentemente sobre transformação digital de negócios, e um ponto, assim, a gente estava falando sobre as novas tecnologias no mercado de trabalho, mas a grande conclusão ali do encontro foi justamente essa. No fim das contas, toda a infraestrutura tecnológica, ela de alguma forma é operada por pessoas. E a gente não pode esquecer que essas pessoas elas precisam ser qualificadas, altamente treinadas, porque assim, também hoje, e a gente olha isso muito para o franchising, né? Muitas empresas foram obrigadas a rapidamente passar pela transformação digital. Isso não quer dizer que as pessoas vão ser necessariamente substituídas, e a gente precisa continuar qualificando. No fim das contas, assim, na ponta, eu tenho pessoas, e eu acho que dentro do franchising, isso acaba ficando muito mais evidente, porque a gente trabalha com replicações de modelos, replicações de padrões. O franqueador ele precisa estar perto disso, ele precisa confiar que o franqueado vai conseguir, talvez, treinar do jeito que ele treinaria, talvez não seja esperar que aquele franqueado já esteja pronto, né? Talvez não seja a melhor alternativa. E eu acho que, assim, embora os riscos, a gente
fale muito de risco trabalhista e tudo, existe na prática, sim, formas de você evitar esses riscos e continuar dando os treinamentos, continuar fazendo essa capacitação, na minha visão. Não, e sabe o que eu acho também é como eu vou treinar? Porque como hoje a pessoa absorve conhecimento? Essa foi uma grande mudança também de como o francador... Gente, não dá para fazer treinamento como a gente fazia 20 anos atrás. Não dá. Ninguém mais tem aula expositiva. Você vai dar manual? Quem vai ler? Quem vai ler? Nem o franqueado lê o manual. Você vai mandar a equipe ler o manual no treinamento? Então, quer dizer, o francador também está tendo que se evoluir e aí usar as tecnologias hoje, game, vídeo, mais tudo, o que ele puder fazer para que aquele funcionário, aquele franqueado absorva o treinamento. Então, também, o que é treinar hoje? Como é que a gente faz um bom treinamento? Como é que a gente realmente capacita? Porque eu tenho que criar um vínculo. Eu acho que o mais importante hoje, gente, é a conectividade, é você criar conexão em tudo, todas as relações que a gente tem. Ou a gente tem conexão, se não tem conexão, não vai, né? Você não fecha o cliente, você não atende o consumidor. Hoje, todo mundo comenta, né? Fidelizar consumidor já era. Hoje você não consegue fidelizar um consumidor. Tá bom. Então, como é que eu faço para que você realmente se apaixone pela minha marca? Ou que você se conecte com a minha marca? O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que treinar um franqueado para ele ser fiel ao meu sistema de franquia? Isso tudo é um desafio, né? É um grande desafio, que eu acho que a gente tem que se... Né, o francador tem que se debruçar em cima disso, porque aí é que está o jogo. Como eu seleciono e como eu retenho, e aí como é que eu consigo fazer essa... A gente trabalha muito focado em vendas, né, Melita? E a gente tem programa de venda para franqueador, e eu recebi algumas demandas novas nos últimos anos, no último ano, na verdade, né, agora em 2022, que foi ajudar a implantar a cultura comercial da franqueadora na rede. E quando a gente, que é exatamente o ponto que você colocou, exatamente para melhorar a retenção. Porque o que é fato? As pessoas não trabalham só por dinheiro. O dinheiro é importante, mas reconhecimento e ambiente de trabalho são fundamentais. E ambiente de trabalho tem tudo a ver com a pessoa se sentir importante, se sentir valorizada. Então, na palestra eu acho que era Matt Patterson, na palestra dele, ele disse o seguinte: enquanto nos Estados Unidos está todo mundo desesperado atrás de mão de obra, a gente perdendo o lucro, tendo que pagar mais caro, ou tendo que... Eles disseram o seguinte: mudou o poder. O poder estava na mão do franqueador, do contratante, que abre uma vaga e aparece quem quer. Hoje está na mão do contratado, está na mão do funcionário. Assim, o cara é o papa antropólogo e ele disse assim: os Estados Unidos mudou, o mercado de trabalho mudou. E aí ele diz que no meio de tudo isso, no meio dessas empresas que perdem, aquelas que retêm os funcionários são aquelas que conseguem fazer com que ele perceba que ele é importante para a empresa. Aquela que empodera o funcionário e faz o funcionário acreditar que ele é capaz de chegar mais longe do que ele mesmo acredita que ele pode chegar. Isso. Então, olha o trabalho de coach individual, né, que o franqueador precisa fazer com o franqueado, para que o franqueado... Porque isso tem que cascatear, não adianta para ele replicar, ensinar, né? Lógico. O franqueado e falar: olha, você precisa falar para o seu funcionário que ele é importante. Eu preciso fazer meu franqueado se sentir importante. E aí, a hora que eu dou esse exemplo, eu consigo cascatear isso. E isso é transferir cultura. Agora, respondendo humildemente aí a sua pergunta com base na nossa experiência, como que o índio faz para transferir cultura se ele não escreve, se ele não tem computador, se ele não tem livros, se ele não tem WhatsApp? Né? E a cultura deles é uma cultura forte, arraigada. E todos os filhos aprendem como caçar, como montar sua oca, como sobreviver. Com pontos de contato. Isso. Reunião, encontro. É aquela cena clássica de filme americano, com uma fogueira no meio e os índios em volta conversando, falando sobre os antepassados, falando sobre o futuro e falando sobre a perpetuação, falando sobre os valores, com todos aqueles cerimoniais, né, que a gente acha estranho. Todos os rituais que são importantes. Então, é isso. Cultura é ponto de contato. E o ponto de contato, ele precisa ser frequente.
Então, se por um lado a gente perde por conta da tecnologia, onde as pessoas querem trabalhar de casa, por outro, a tecnologia pode aproximar. Então, quando a gente faz campanha com o objetivo de transferir cultura ou com o objetivo de criar uma cultura comercial forte, a primeira coisa que a gente faz é ponto de contato semanal. Não existe você pegar uma campanha ou você implantar algo novo mandando e-mail ou fazendo uma palestra de lançamento. Precisa entender que leva tempo. Transferir cultura, fazer a pessoa se apaixonar pela marca leva tempo. Então não é aquela... precisa ter um vídeo bonito. Não é imediatista, né? Não, tem que ter dedicação. Gente, é que nem a gente, como é que você continua a convivência? A convivência faz toda a diferença, não faz? Lógico, num relacionamento. Se você não convive, você se afasta e tal. E eu acho que você tocou num ponto, Ale, que isso não é agora, né? Isso já antes da pandemia. A gente está num momento de obediência reversa. A professora obedecendo o aluno. Agora é o pai obedecendo o filho. Né? Isso é uma inversão de papéis enorme. Enorme. Então, como é que a gente faz? Já é difícil, mas agora com essa inversão de valores, o professor, coitado, para dar aula hoje, o que ele sofre hoje para dar aula para uma turminha de adolescente? Coitado, é um vencedor. Como é que faz hoje um franqueado também para lidar? Então, esse momento de obediência reversa que a gente já vive, já faz alguns anos, é mais complicado ainda, é um outro desafio, né? E aí, como você fala, eu acho que está vindo essa tecnologia e tal, mas não adianta, gente. E eu que estou vivendo agora muito no digital, porque eu estou longe de todo mundo, eu estou falando, não tem comparação. A gente precisa de contato, de convivência com as pessoas. A gente só consegue estabelecer contatos profundos. E aí eu acho que se você quer que realmente o franqueado absorva, você quer que realmente o franqueado se apaixone, que ele acredite na sua marca, que ele se empodere como franqueado, tem que ter contato físico. Tem que ter ponto. Excelente. Isso eu acho que é fundamental, Ale. E aí, dando um resumão para quem chegou agora, Leonardo falou, se uma rede se constrói ao longo do tempo um banco de talentos unificado, conseguindo aplicar diversos filtros em todas as etapas, encontrando o perfil mais aderente à marca, por região, por fit cultural, etc. Precisa ter investimento mesmo, Leonardo. Né? Você está coberto de razão, a gente precisa ter tempo para contratar as pessoas e contratar com segurança. Mas de tudo que a gente conversou aqui, fazer um resumão para quem chegou agora. Dissemos o seguinte, mão de obra está comprometida de verdade. Não é mais mimimi do seu franqueado. Se a vida inteira ele falou que está difícil contratar, vai ficar pior. Aí os Estados Unidos estão trabalhando em soluções como fundo de contratação, além de um fundo de propaganda, tem um fundo de RH. E a discussão começou se isso faria sentido no Brasil e chegamos à conclusão de que mais importante do que isso, porque a gente trabalha com a base, é a gente pensar em formar bem e reter essas pessoas. Então é nesse ponto aqui que a gente está falando principalmente sobre essa retenção. Qual é o papel do franqueado, até onde ele pode ir? O franqueado deveria conversar, de repente, em reuniões semanais, mensais, quinzenais, ele poderia fazer uma live e transmitir para o funcionário também, porque eu sei que a Luísa faz isso no Magazine Luiza, né? Toda segunda-feira de manhã ela vai, faz uma live ali, e é para todo mundo, é para a moça da limpeza até o gerente da unidade, todo mundo. Né? O que vocês acham? Tem risco isso? Não tem? Eu ainda acho que os negócios, concordo com a Mel, e a Mel sempre pega bem forte nessa linha, o negócio é feito de gente, e negócios precisam de donos. Você precisa ter um dono. A partir do momento que o franqueado se afasta do ponto de venda e deixa o pessoal mais solto, mais treinado, porque só precisa de gestão, não precisa de dono, você acaba perdendo isso. Então, é a presença do franqueado no ponto de venda mesmo, entendendo o que está acontecendo com a sua equipe, e a presença da franqueadora como líder da marca, líder, né, do negócio, fazendo esse ponto de contato tão importante, pessoa para pessoa, dono para dono, sabe, parceiro com parceiro. Isso está se perdendo e a gente tem que prestar muito atenção nisso. A tecnologia tem que
ajudar tudo isso, mas não substituir. A partir do momento que isso substituir, vai comprometer todo o encantamento, todo o envolvimento, toda o engajamento. O engajamento não. É outro. A gente tem visto isso, eu também adoro trabalhar no remoto. É uma coisa super bacana, mas apesar de parecer que o presencial toma tempo, dá trabalho, puxa, a gente fica lá batendo papo e não trabalha, é lá que saem as melhores ideias, é lá que saem os problemas, é de lá que saem as soluções também. Então, se você não estiver dentro do seu negócio pessoalmente, né, com a vantagem de poder trabalhar de maneira flexível, eu acho que o remoto trouxe isso, né, um trabalho flexível e não à distância. Você tem mais oportunidade de organizar sua vida, e, de novo, voltando lá, toda essa questão de lifestyle, mas os franqueados e os empregados também querem isso. Os empregados querem trabalhar remoto e nem sempre dá. Isso não quer dizer que eu não consiga criar flexibilidade para retenção. Então, vamos entender o que o remoto significou, o que o trabalho em casa significou e por que as pessoas querem ser donas do seu próprio negócio. Se é para flexibilizar a sua vida, é possível fazer isso dentro de uma rede de franquias. De novo, com treinamento, com cultura, com engajamento, com vínculo. Senão, realmente, o digital, o remoto, o eventual vai prejudicar e vai representar todos esses riscos que a gente já viu. Eu acho que como a gente criar comprometimento, né? As pessoas se comprometem pouco hoje, porque todo mundo tem aquela coisa de ser tudo muito rápido. Então, não, está me dando muito trabalho. Como é que estão os relacionamentos hoje? Descartáveis, né? Não, está me dando muito trabalho. Fulano me ligou, disse que está cheio de problema, não vou nem ouvir. Não vou nem ouvir, porque eu já tenho os meus. Ou superficiais, né? Então fica. Não vou nem ouvir, porque eu já estou cheio de problema, ainda vou ter que ouvir o cara. Então, o descartável, o superficial, ele hoje. Você vê como é que são as mensagens de WhatsApp. É tudo. Até o português está superficial, né? Ninguém mais sabe escrever. É uma coisa impressionante, as pessoas não têm vocabulário. Então, tudo é esse mundo que a gente está vivendo. Então, a gente tem que se debruçar mesmo em relação a alguns pontos. E o que eu vou fazer diferente? Eu sempre sou a favor. Gente, a gente só tem um papel importante a partir do momento que a gente é do jeito que a gente é e a gente cria um diferencial. Cada marca tem milhões de coisas para criar. Eu acho que a gente tem que se debruçar, tem que ter tempo. Você tem que ter um tempo para dedicar energia e você vai achar uma saída legal para o teu negócio. Entendeu? Como é que eu vou... Desculpa, você tocou num ponto importante e eu queria trazer isso para cá dentro desse contexto de mão de obra. A gente empoderou, depois da pandemia, a gente empoderou as vendedoras ou os vendedores que estão lá no ponto de venda para também fazer as vendas online. Então, está lá o celular, né, o WhatsApp, para poder fazer isso. O que a gente vê? Que não houve treinamento para isso e o pessoal continua brincando com o celular na loja a ponto de não te atender. Não te atende. Você vê lá o pessoal... Passeiem pelo varejo, entrem em lojas e procurem um bom atendimento. Você pode estar achando que a vendedora está fazendo lá os seus contatos? Não está. Não está, porque, de novo, não teve uma capacitação adequada. É um mau uso do digital. Então, a gente precisa voltar, sabe, back to basic. Vamos lá de novo, entender quais são as ferramentas de venda, e isso o Ale pode falar muito melhor que a gente, para potencializar e não para minar o seu negócio. Porque hoje eu vejo um atendimento quase que assim, a seleção da linha de frente de atendimento é displicente. Displicente. Não tem o menor engajamento, não sabe o que está sendo vendido. Você pergunta alguma coisa para o produto, ela não vai sabe responder para o colega que entrou há 2 semanas atrás, então está há mais tempo. Mas isso não é só uma aqui, coisa não, viu? Que eu pensei. Deixa eu falar, isso aqui na Itália, igual, não é só aqui, porque a gente sempre fala, brasileiro, né, atende mal. Lá, igual. Agora, vocês viram esse caso que aconteceu aí da loja da Schutz, que eu fiquei sabendo, depois me falaram, do cliente que chamou o cara de querido, o vendedor, aí o vendedor se sentiu ofendido, tal. É uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar. Como é que as franquias estão se preparando para lidar com a diversidade? Porque a gente vai ter não adianta colocar
só funcionário lá, né? Não adianta. Como é que a gente vai lidar com isso? Com o funcionário, com o cliente, nessa área de inclusão, de diversidade? Gente, que vai ser vai ser recorrente isso. É mais um treinamento que o franqueador tem que se preocupar. Como é que eu vou estar preparando a minha equipe para atender esse tipo de diversidade e como é que eu vou tratar dentro da minha empresa isso? Porque isso já é... Esse realidade. É realidade. Você olha para o lado e você vê, gente. Você pega um avião, você está vendo. Está tudo meio estranho. Está um pouco estranho. Eu tenho uma pergunta, mas vou deixar a Flavinha falar primeiro. Fala, Flavinha. Voltei aqui. Não, o que eu estava pensando aqui é o seguinte: a reflexão também que a gente está falando aqui muito de treinamento, de fato, assim, pela lógica da franquia, se a gente for pensar sobre a ótica jurídica, que a minha cabeça funciona mais Perfeito. com a ótica jurídica, isso, no fim das contas, é uma obrigação do franqueador. O franqueador, ele é obrigado a dar esse treinamento para os empregados, né, do franqueado. E assim, se a gente pensar friamente, juridicamente, pela lógica da franquia, não. Mas a gente franquia não é só pensar juridicamente, né? A gente, o franqueador, ele tem muito mais ali em jogo, ele tem a marca dele, ele tem a reputação, ele tem a cultura, ele tem aquilo que é os valores, como é que ele quer ser visto pelo seu cliente, pelos seus pares, pelos seus parceiros de negócio, que são futuros franqueados, pelos empregados. E aí ele acaba tendo um dever moral, talvez, um dever com a sua marca, de sim permitir e ter essa preocupação também de como os empregados do franqueado vão transmitir todo esse conjunto de elementos lá na ponta, porque no fim das contas é isso. A cara da marca é quem está lá na ponta. Né? Então, você acaba juridicamente, né? A resposta seria não tem essa obrigação, mas pela marca, né? Pelo que você quer trazer de transmitir de mensagem da marca e do negócio, você acaba sim tendo que se preocupar com isso como franqueador. Eu achei muito interessante esse comentário do Leonardo aqui sobre o banco de talentos, que eu acho que sim, poderia ser uma solução viável e talvez até, André, passe um pouco pela questão do fundo de trabalho que você tinha comentado, porque assim, aparentemente criar um banco de talentos parece fácil, né? Recrutar pessoas, mas para quem trabalha com recrutamento, sabe que recrutar não é fácil. Não é só olhar currículo e aprovar, né? Você tem que ter um processo de seleção, avaliar perfil, confirmar se aquilo que a pessoa disse que faz realmente é o que ela sabe fazer. Então, assim, isso demanda um investimento, às vezes, de tempo, de dinheiro, nesse caso aí também a própria infraestrutura. E além disso, então assim, você tem... e aí a gente pergunta, quem que vai bancar por isso? É um custo obrigatoriamente da franqueadora? Faz sentido eventualmente compartilhar esse custo com os franqueados? Quais são os riscos, né? Mas eu acho uma alternativa interessante para se considerar. E aí, falando de risco, né? A hora que o franqueador dá esse passo, então a gente falou de transferir cultura, a gente falou de ajudar no treinamento, de ajudar na motivação, né? De usar a tecnologia para estar mais próximo, sem abrir mão do físico, mas existe risco de vínculo se o franqueador tenta chegar até o funcionário do franqueado para dar esse exemplo, para criar esse ambiente, para criar essa paixão, né, através de uma live, através de WhatsApp, existe risco? Qual que é a opinião de vocês? É aquilo que a gente já falou, é da essência do franchising, essa relação, essa vinculação. Faz parte da franqueadora treinar o franqueado
e a equipe do franqueado, isso não quer dizer a primeira. E vou além, a própria lei reconhece isso, não quando ela fala que não tem vínculo empregatício, mas lá na COF, quando ela fala você treina o franqueado e os funcionários do franqueado, é da essência do franchising. Não é só o primeiro treinamento, pode ser não é perpétuo. Mas o risco, ele tem existe, todas né? as reciclagens, os novos produtos, as novas coleções, o novo mix, enfim, você tem uma série, o novo sistema, você tem uma série de oportunidades, não só para estar em contato, como para capacitar ainda mais o teu franqueado em vendas, né, no relacionamento com o cliente, no atendimento, enfim, oportunidades não faltam. O que falta, e o risco está no quanto a franqueadora se vincula pessoalmente àquela pessoa daquele funcionário. Então, aquela pessoa daquele funcionário tem que perguntar para o funcionário da franqueadora as metas, tem que perguntar para o funcionário da franqueadora qual é exatamente as palavras ou o script que ele tem que dar. Isso tudo, de novo, é da franqueadora para a franquia, e não o contrário. E aí está essa questão que a Mel trouxe da inversão de papéis. A hora que os funcionários da franquia se sentem mal atendidos pelo franqueado, eles vão direto na franqueadora. Então, a gente precisa entender que o franqueado tem que ter essa capacitação, né? E evitar essa vinculação do franqueado direto na franqueadora, porque além de dar muito trabalho, dá muito custo. A franqueadora não vai ter um 0800 lá para ficar atendendo todos os funcionários da rede. Porque aí também não vale a pena ter franquia. Então, por que eu vou ter unidade, eu vou ter loja própria, porque se eu vou ter que ficar treinando. Agora, o franqueador só tem que tomar cuidado, não vai ficar mandando WhatsApp para o funcionário do franqueado. Exato. Olha, você viu isso? É esse tipo de cuidado que tem que ter. Né? Contato isso. Direto. Não vai ficar dando. Não vai ficar dando ordem para o funcionário do franqueado, você tem que fazer isso, você tem que me entregar aqui. É esse tipo de cuidado que você tem que ter, porque você cria subordinação. Então, quer dizer, agora, se o franqueador for tomar conta de todos os funcionários do franqueado, acabou o sistema de franquia, né, gente? Claro. Então, eu vou ter unidade própria, não tem sentido. Né? Exato. O que eu queria falar era o risco ele existe sim por conta de como a nossa justiça do trabalho ela é construída, né? Assim, é um risco que a gente não concorda que ele devesse existir, né? Mas a gente tem a lei reforçando que não há vínculo, a gente tem formas de fazer na prática que não constituam um vínculo sem deixar que o franqueador consiga implementar na prática uma das regras principais ou basilares do franchising, que é treinamento e suporte. Então, assim, sem isso, o franchising não tem como existir ou sobreviver. A gente tem uma justiça do trabalho que precisa ainda ser educada, porque assim, a lei diz que não tem, a gente sabe que não tem, porque é a condição essencial da existência do relacionamento que haja essa transmissão de treinamento, essa transmissão de cultura de forma recorrente. Mas a gente tem que entender o seguinte, existe um limite que é justamente o que seria considerar ingerência. As decisões que eu vi lá dos Estados Unidos, elas focam muito nessa questão do o micromanagement, a microgestão. Como vocês já deram de exemplos, esse exagero no eu dizer para um franqueado quem ele vai contratar individualmente ou quem ele vai demitir, se ele deve aplicar punições e sanções, ou como ele deve contratar aquela pessoa, se deve pagar X ou Y para aquela pessoa. Esse tipo de coisa é considerado ingerência. O treinamento... Mas você não concorda? E você tem toda a razão. A Justiça do Trabalho ela é muito protecionista ao franqueado, a gente tem esse problema, ao trabalhador, a gente sabe disso. Mas quem causa essa postura da Justiça do Trabalho é justamente o franqueador que é ingerente. Então, a cultura está lá na franquia, está lá no franqueador, que tem que entender que se ele não permitir
né, que essa ingerência assim entendida, né, o empregado é meu subordinado, quem vai dar a questão comercial, a questão de atendimento é a franqueadora na raiz, porque precisa manter o DNA, e eu que vou tratar diretamente com os seus funcionários, porque é assim que a gente garante, né, a eficiência do sistema. É isso que a Mel falou, o sistema acabou. Se a franqueadora, né, mantiver essa postura de que os funcionários são da marca e não do franqueado, não tem Isso, como. O juiz do ele tem trabalho que ele vai lidar com esse ver, limite, né? o juiz do trabalho ele vai ver a situação real. Você responde a quem? Quem que te dá a ordem? Quem que As Mas te perguntas. o manda ponto você é, fazer as... o treinamento ele é possível, porque também, assim, eu acho que a mensagem que a gente, eu pelo menos gostaria de passar a gente tem um desafio que é qualificar a mão de obra. Talvez neste momento o franqueador, né, e sua equipe sejam mais qualificados para isso, ou em alguns momentos, assim, a gente esperar também que o franqueado já venha pronto, talvez seja uma utopia. Então, assim, é o limite entre o franqueador atuar com essa veia aí da qualificação e evitando, por outro lado, uma ingerência nos empregados, no dia a dia, na rotina, na forma de contratação. Eu acho que assim, o ponto é que são coisas diferentes que podem coexistir sem criar o risco. Excelente, pessoal. 10 horas em ponto. Vocês querem fazer uma consideração final cada uma para a gente encerrar aqui? Todo mundo deve ter compromisso também. Eu acho que esse tema só vai trazer boas oportunidades e chances, né, para a gente reverter esse cenário, não digo imediatamente, mas a médio prazo, e com esse olhar mais cuidadoso, com esse olhar de pós-pandemia, não de efeitos, mas de assim, oportunidades realmente que a gente tenha. Vamos reconsiderar e vamos reverter essa situação. Excelente. Mel? Bom, acho que a gente colocou aqui alguns grandes desafios que a gente tem, o varejo hoje tem, né? E eu acho que o brasileiro também tem que começar a aprender um pouco a planejar, sabe? Eu sinto que a gente faz, a nossa cultura é de fazer as coisas muito assim, né? Surgiu, pá, faz. Eu acho que a gente precisa começar a aprender a planejar, aprender a estruturar, a não ir no erro e acerto sempre. Algumas coisas a gente aprende na vida assim, mas eu acho que o franchising hoje, ele está de um tamanho e hoje ele é de uma responsabilidade social tão grande que se você quer realmente que a sua marca seja sustentável, se você quer ter uma rede de franquia saudável, se você quer poder ter tempo para pensar para frente e não ficar olhando para trás para todos os problemas que você tem que agir diferente. As coisas não mudam. A gente, fazendo as coisas do mesmo jeito, o resultado vai ser igual. Então, eu tenho que mudar. O que eu, franqueador, posso melhorar no meu treinamento, no meu processo de retenção? Como é que eu estou recrutando? Tudo isso faz parte do seu sossego. Faz parte da qualidade da tua vida como franqueador. Porque, gente, a gente fala muito, o franqueador... E o franqueador, ele está feliz? E o franqueador, ele está satisfeito com a rede dele? Porque, coitado, ele fica o dia inteiro só resolvendo satisfação do franqueado. Ele está sempre tentando acertar, porque o franqueador não monta um sistema de franquia para errar, porque senão quem perde é ele. Agora, ele também não está cansado, ele também acha que não está, já fiz um montão de coisa, ninguém me reconhece. A gente tem que pensar que o franqueador também é uma pessoa, né, física, ele também tem as suas ambições, as suas frustrações. Eu acho que, então, tudo isso está aí. Eu acho que a gente tem que, nós como conselheiros, né, não somos franqueadores, mas fazemos parte do time, né, dos fornecedores. Eu acho que a gente está aí para isso, vamos pensar junto. Eu acho que o nosso trabalho aqui nas especialistas é isso, é a gente poder conversar, bater papo, trazer ideia, e vamos lá, gente. Acho que o franchising é a minha vida, né? Foi sempre a minha vida, estou há muito tempo aí, e eu acho que a gente faz tudo para que ele sobreviva da forma melhor possível. A gente quer deixar um franchising bom para os nossos netos, né? Entre aspas. Lindo, é isso aí. Somos defensoras do franchising, as discussões aqui, elas visam justamente pensar em como trazer soluções que possam garantir essa sua perpetuidade, a sua continuidade. Então, a ideia é sempre discutir assuntos que sejam
do interesse, que estejam aí na linha de frente, tirando o sono dos franqueadores e das redes. E, portanto, se vocês tiverem temas aí também de interesse para que a gente discuta, mandem para o CITA, para a gente, que a gente vai estudar com bastante carinho para poder trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Ótima ideia, Flavinha. E eu acho que o tema de hoje ele é tão relevante, né, ele é do seguinte tamanho. A gente fala, quando a gente dá o curso Entendendo Franchising, que o franchising começou com a Singer, onde ela emprestou a marca dela para o pessoal vender máquina de costura, né? Aí, no de segunda geração, a Singer e os donos das marcas descobriram o seguinte: pô, por que a gente também não ensina os caras a vender e a trabalhar como a gente? E aí entregou o sistema. Só que faz do seu jeito e não fala comigo. No de terceira geração, a gente percebeu que o franqueador ele se afasta do consumidor, né? E ele fica longe ali, e logo a gente precisa ouvir o franqueado, senão a gente fica lento. Então não é só top-down, né? Tem que ter o caminho de volta também. E o de quarta geração? Será que a gente não vai começar a desenhar o franchise de quarta geração? Será que a gente não está no momento de dar mais um passo na evolução do modelo? E eu acho que ele corre por esses caminhos que a gente traçou hoje ali, de a gente, como franqueador, se preocupar na retenção do time do franqueado, se preocupar no sucesso ali, na formação do time do franqueado, talvez na contratação. Eu acho que o momento vai exigir da gente um passo além. Essa foi minha reflexão. Aprendi muito com vocês hoje. Muito obrigado, pessoal. Um beijo enorme, espero que tenham gostado. Beijos. E até a próxima. Tchau. Até, Tchau, Tchau, gente. pessoal. Tchau.